Olá pessoal, hoje estou aqui para trazer mais um breve comentário da lição de número 4 da revista Atualidade Cristã, que nesse segundo trimestre de 2024 traz como tema Aprendendo com as Orações da Bíblia. O comentarista da revista é o pastor Denival Lopes Penha. Eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. A lição 4, pessoal, vai falar sobre as orações de Moisés e Abacuque. Nessa lição é apresentada as orações de dois grandes homens da Bíblia Sagrada, Moisés e Abacuque. No primeiro tópico, veremos como Moisés desempenhou o seu ministério de intercessão. Segundo tópico, veremos como Moisés demonstrou seu apego inegociável à presença do Senhor na sua jornada com o povo. E no terceiro tópico, último tópico, estudaremos sobre a intensidade com a qual o profeta Abacuque confiava em Deus, além das circunstâncias. No primeiro tópico, Moisés, um grande intercessor, nós vamos destacar que Moisés intercedeu com oração pelo Egito. Em virtude das consequências das pragas que sobrevieram sobre o Egito, Faraó pedia a cada praga para que Moisés e Arão rogassem para que Deus pudesse suspendê-las. Vimos que o coração intercessor de Moisés não negava em atendê-lo. Moisés orava, intercedendo pelos egípcios, que de praga em praga viram a morte dos primogênitos. Tratava-se do juízo de Deus sobre toda aquela nação. Foi assim também nos dias do profeta Samuel, quando o povo acumulava pecado sobre pecado e rogava que Samuel orasse por eles. A oração de Samuel era bem expressiva. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 23, diz assim: "E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito." Moisés, um grande intercessor. Moisés intercedeu por sua irmã Miriam. Como vítima de sedição, que significa revolta, motim, rebelião, levante, Moisés recebeu críticas destruidoras dos seus próprios irmãos. O que se tornou marcante nesse episódio foi a atitude do homem de oração, que tinha se tornado vítima dos seus liderados, a ponto do próprio Deus sair em defesa de Moisés. No livro de Números, capítulo 12, versículo 8, está escrito: "Boca a boca falo com meu servo Moisés, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo Moisés?" Nesse caso, Moisés não deixou de interceder por sua irmã Miriam. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: "Ó Deus, rogo-te que a cures." Quem ora não pode esquecer que a oração está ligada à conhecida expressão ora mais ação, a qual deve ser sempre coerente. Moisés, um grande intercessor. Como intercessor, Moisés argumenta com Deus em defesa do seu povo. No caso do bezerro de ouro, que o povo fizera para adorar como Deus que o tinha tirado do Egito, Deus disse a Moisés no livro do Êxodo, capítulo 32, versículo 9 a 10. "Tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixe-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação." Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: "Ó Senhor,
Porque se acende o teu furor contra o teu povo, que tu te tiraste da terra do Egito e com grande força e com mão forte? Aqui Moisés demonstrou mais uma vez sua qualidade especial de intercessor. Ele abriu mão da promessa que Deus lhe fizera de vir a ser uma grande nação em lugar de Israel, a qual Deus estava disposto a destruir. Vale lembrar que Moisés já havia desistido das grandezas do Egito, bem como desistido também do título de ser chamado filho da filha de Faraó por amor a seu povo. Moisés demonstra apego especial à presença de Deus. Não nos faça subir daqui. O pecado do povo no deserto foi muito grave. Fez o bezerro de ouro e adorou, dizendo ser o Deus que o tinha tirado do Egito. Então Deus disse a Moisés que não subiria mais com o povo, mas mandaria um anjo com eles. Moisés não aceitou sair dali sem a presença do Senhor. Se fosse em alguns lugares hoje em dia que se dizem igreja, provavelmente com a presença do anjo o povo subiria pelas paredes. Então Moisés desceu para o arraial, quebrou as tábuas da lei que Deus lhe dera, moeu o bezerro de ouro e deu para o povo beber. Moisés demonstra apego especial à presença de Deus. Moisés foi marcado pelo convívio com Deus. A presença de Deus é positivamente contagiante. Moisés tinha experiências profundas com isso, quando esteve no monte com Deus em uma comunhão especial. Nessa ocasião, a presença de Deus foi tão marcante que alterou seu aspecto visual. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia consigo as 2 tábuas da lei em suas mãos, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele. Nos dias de Jesus, na terra, a visão que Pedro, Tiago e João tiveram na presença de Deus foi tão impressionante que o rosto de Jesus brilhava. E lá estava Moisés na presença maravilhosa do Cristo glorioso. Essa passagem está lá em Marcos capítulo 9, versículo 2. Moisés demonstra apego especial à presença de Deus. Mostra-me tua glória, Senhor. Moisés queria mais de Deus, queria ver a glória de Deus, queria ver Deus face a face. Quando a fala com Deus se torna frequente, criamos um vínculo forte com Ele. E como falamos com Deus? Por meio da oração. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus e por fim Deus o tomou para si. Há coisas no relacionamento com Deus que teremos que esperar, porém sua presença está garantida para os que andam com Ele pela fé. Olha só esses 2 textos da Bíblia Sagrada. O primeiro texto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12, diz assim: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 2, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. No tópico 3, falaremos agora um pouquinho do profeta Abacuque. Abacuque, a oração para além das circunstâncias. Subtópico 1, diz assim: a oração pelo reavivamento da obra do Senhor. A palavra do Senhor provocou temor no profeta Abacuque. Por isso, esta é uma oração repleta de valores fundamentais para o relacionamento do povo de Deus com Ele. Temor é um dos primeiros valores para quem se aproxima do Senhor, pois assim dizem as Escrituras no Salmo 111, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Avivamento nada mais é do que fazer voltar ao estado original em suas qualidades básicas. Abacuque, a oração para além das circunstâncias. O profeta enaltece as qualidades do Senhor. Numa oração cantada como poema de louvor ao Senhor, que está lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 3 a 16, o profeta fala do início do relacionamento de Deus com Israel, em lugares como Temã e Parã, os quais representam o Monte Sinai. É de suma importância na oração lembrar que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Não se deve destruir as páginas históricas de um povo, principalmente quando o próprio Deus faz questão de ressaltar em seus contatos com o seu povo. É o que nós podemos perceber lá no livro do Êxodo, capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz assim, Deus dizendo para Moisés: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Abacuque, a oração para além das circunstâncias. Confiança mesmo que lhe falte o básico. Porquanto, ainda que a figueira não floresça. Parece uma expressão fora do contexto, se não se descobre o sentido dessa declaração. O figo é uma das espécies de árvore frutífera que carrega consigo algumas características peculiares. Por exemplo, quando ela vai frutificar, caem todas as folhas. E na nova folhagem vem, em primeiro lugar, os frutos. No texto de Marcos, capítulo 11, versículo 13 e 14, nos traz algumas indagações, que diz assim, teria sido por isso que Jesus amaldiçoou a figueira que tinha folhas e não tinha frutos? Mesmo não sendo tempo de frutos? Aí fica a nossa pergunta aí sobre o texto, né? Outra curiosidade é que nunca se vê a flor da figueira, a menos que se corte um figo maduro, pois a flor fica no interior do fruto. E assim, o profeta expressou a sua confiança em Deus, tanto na falta das coisas de valor oculto, quanto nas coisas de grande importância para a economia pública, como vinho, azeite, leite e carne. Concluímos que, tanto na oração de Moisés, quanto na oração do profeta Abacuque, encontramos confiança em Deus em situações adversas. Nesse sentido, entendemos também que nessas situações adversas, ambos os profetas recorreram à oração como ponto de solução. Pessoal, fica o nosso agradecimento por ter permanecido até aqui e deixo também o meu convite para que vocês possam participar conosco ali da nossa escola bíblica dominical, das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, situada a QR 118, pastoreada pelo pastor Joel Moré. Nós ficamos ali ao lado do quartel do Corpo de Bombeiros de Santa Maria Norte. Você é o nosso convidado, participe conosco, fiquem com Deus, um abraço, até o próximo, Deus abençoe.